Olá, começa agora mais um programa Destaques. E o presidente do Complexo Industrial e Portuário do Pecém, Hugo Figueiredo, esteve aqui na TV Otimista e fez um balanço dos 6 meses em que está à frente do CIP. Ele falou ainda sobre os memorandos assinados para a produção de hidrogênio verde no Ceará e as ações que estão previstas para esse ano. Presidente, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente no Destaques. Vamos falar um pouco sobre o complexo. 6 meses, né, que você já está atuando, comandando por lá. Como é que está como é que a gente pode fazer, né, com relação à questão de balanço desse período que já está ativo? Obrigada. Obrigado, Elaine. Primeiro, agradecer o convite do Otimista, participar do programa Destaques. Satisfação estar aqui. O Otimista tem sempre sido referência nas nossas discussões, nas pautas importantes de desenvolvimento do Ceará. E, naturalmente, o Complexo Industrial e Portuário do Pecém tem estado no centro dessas discussões. A gente está muito satisfeito de ter recebido essa incumbência da governadora Isolda na ocasião, em dezembro, o governador Elmano de Freitas. É uma satisfação muito grande fazer parte dessa equipe. E nós temos, nesse período de 6 meses, já visto uma série de ações em andamento que estão cada vez mais sendo consolidadas. Por exemplo, nós tivemos ações que a gente trabalhou no âmbito interno da companhia e tivemos ações, né, de trabalho de atração de novos negócios, novos investimentos, né. No âmbito interno, nós trabalhamos no reforço da governança da empresa, né. Atuação e fortalecimento de setores que lidavam com clientes, né, na própria parte da segurança jurídica, de garantir que esses investidores chegam aqui no Estado e são recebidos, né, com a devida normatização correta, né, para que eles possam trazer os seus investimentos aqui e sentirem que realmente o governo do Estado, junto com o setor privado, também com a academia, conseguem oferecer um ambiente de negócio favorável para que essas empresas, né, que sejam as empresas nacionais ou internacionais, possam ter os seus negócios instalados e tenham um retorno satisfatório para os seus investimentos, né. Ao mesmo tempo, também, no âmbito, né, externo, nós temos feito um trabalho de buscar novos empreendimentos, novos negócios com as empresas de diversos setores aqui de energias renováveis ao longo de toda a cadeia produtiva. Nós atualmente já contamos com 30 memorandos de entendimento, né? Assinamos mais 6 nos últimos 2 meses com empresas da China durante um próprio evento que houve muito grande de hidrogênio verde na Holanda, conseguimos trazer mais empresas holandesas também, empresas francesas, enfim, são esforços nesse setor que pretendem garantir que essas empresas que estão assinando os memorandos de entendimento conosco, com o Estado do Ceará, com o Complexo Industrial e Portuário do Pecém, possam, de fato, fazer os seus investimentos. Então, nosso esforço tem sido no sentido de garantir a conversão do memorando de entendimento em um contrato de fato e no investimento para que essas empresas possam realmente implementar seus projetos aqui no Ceará. Pois é, porque tem essa expectativa muito grande do mercado, né, com relação à questão dos protocolos que foram já assinados, né, e aí cria essa expectativa mundial, né, estadual, enfim. Nesse momento, né, que esse trabalho está sendo feito para que, de fato, né, esses contratos sejam firmados, enfim, essa expectativa toda dos setores, da economia local, isso vai significar... a gente tem como mensurar com a questão de empregos, de logística, de infraestrutura, capacitação. É um mundo muito grande que abre com o hidrogênio verde, né? Exatamente. Nós, nesse momento, nesses últimos 6 meses, temos feito um esforço para garantir que essas empresas aqui no Ceará encontrem um ambiente de negócio favorável e possam produzir hidrogênio verde e seus derivados ao menor custo possível, né? E para isso, no Porto, nós estamos nos preparando também para adequar a própria estrutura portuária. Nós temos um planejamento de médio e longo prazo, em torno de 5 anos, que prevê já investimentos só da área da própria do Complexo Industrial e Portuário do Pecém, incluindo também a ZPE, da ordem de R$1 bilhão, né? E, além disso, estamos trabalhando nas utilidades, são utilidades que são necessárias para se produzir o hidrogênio verde. Por exemplo, fornecimento de energia elétrica, né? Para produzir hidrogênio verde, você precisa quebrar a molécula da água, né? Tirar o hidrogênio, né? Separar o oxigênio. Então, esse hidrogênio é o hidrogênio verde.
para a produção desse hidrogênio verde precisa também de água, é outra utilidade. Então, nós estamos trabalhando num projeto de água de reuso a partir do esgoto da região metropolitana de Fortaleza, que dá também um adicional aqui de sustentabilidade no projeto em si, né, de produção de hidrogênio verde. Além também da própria infraestrutura de armazenamento do hidrogênio, da amônia, que é a forma como o hidrogênio será transportado para os países da Europa nesse início. Então, esse esforço todo de empresas de utilidades também devem acarretar um investimento da ordem de 1,2 bilhão de reais nos próximos anos. Isso tudo para garantir que a gente consiga fazer com que os contratos que já foram assinados com o PECEM, das empresas Fortescue, AES e Casa dos Ventos, possam avançar rapidamente, de forma competitiva, e para o próximo ano, e essa é a nossa expectativa, que elas tomem as suas decisões finais de investimento no próximo ano. E aí a gente, com essas empresas tomando as suas decisões finais de investimento, nós vamos ter a possibilidade de trazer em torno de 8 bilhões de dólares até 2030, apenas contando essas 3 empresas, né? E, naturalmente, aí o impacto na economia, né, que vai se vislumbrar é grande. Você perguntou aí com relação a estimativas de empregos. Nós hoje já temos lá no Complexo Industrial e Portuário do PECEM mais de 60 empresas, né, instaladas na área do complexo. São 19 mil hectares de área para desenvolvimento industrial, que empregam em torno de 80 mil colaboradores diretos e indiretos, né? E essa expectativa, com uma nova rodada de investimentos, é que a gente possa duplicar essa quantidade de empregos gerados. Agora, para a gente poder responder assim, com mais propriedade, inclusive quais os setores que serão diretamente impactados. A gente sabe que o setor de energias renováveis certamente será um grande beneficiado, né? E a expectativa é que a gente consiga ter esse desenvolvimento espalhado pelo Estado, dessas empresas que vão fornecer energias renováveis. Agora, nós estamos no processo de negociação com a Secretaria de Planejamento, com o IPES, a própria Secretaria de Desenvolvimento Econômico e a Secretaria do Trabalho para avançarmos com um estudo que possa mensurar não só o impacto atual, né, e validar essas informações de forma técnica, precisa, né, com os devidos modelos econômicos, mas também o impacto que isso poderá trazer para o Estado do Ceará como um todo, não só em termos de geração de empregos, mas o tipo de emprego que vai ser gerado, expectativa de salário médio, né, desses novos empregos, a participação do PIB, né, o incremento do PIB que essas empresas vão ocasionar, porque o nosso desafio, como o Complexo Industrial e Portuário do PECEM, é contribuir para que o Ceará consiga dobrar o seu PIB per capita, né, o mais rápido possível, né? Essa está dentro do nosso planejamento aqui do Estado do Ceará, até 2050, né, o plano do Ceará 2050, de dobrar esse PIB para a gente chegar na média do PIB per capita nacional. Presidente, para a gente encerrar aqui, quais são as próximas ações previstas? O que a gente já tem para esse ano ainda até finalzinho do ano? Pois não. Esse mês de junho agora, dentro da sequência da implantação desses investimentos que o próprio Complexo Industrial e Portuário do PECEM está fazendo, nós já estamos com todos os projetos de engenharia preparados e estamos agora iniciando o processo de licenciamento ambiental e, ao mesmo tempo, buscando também os financiamentos que serão necessários para operacionalizar esses investimentos por parte do Complexo Industrial e Portuário do PECEM. O mês de junho, nós já devemos ter uma audiência pública para efeito de licenciamento ambiental dos projetos do próprio Complexo Industrial e Portuário do PECEM. Como eu falei aqui, a parte da ampliação de um PIA para adequar a exportação de hidrogênio, né, formação de um novo berço, construção de um novo berço, um terminal de múltiplas utilidades, assim como também todo um corredor de utilidades, né, que requer uma infraestrutura para que as empresas possam utilizá-la para implantar os seus projetos. Isso tudo requer um licenciamento ambiental. A gente está com essa audiência prevista para esse mês, né? Em paralelo, também estamos trabalhando com fontes de financiamento, né? O próprio Banco Mundial, vamos avançar também negociando com outros bancos de desenvolvimento, Banco Nordeste, BNDES, enfim,
São muitas empresas e órgãos de financiamento que estão interessados em aproveitar essa oportunidade que o Ceará tem, o PECEM tem, o Brasil tem, para ser uma grande potência nessa transição energética mundial. O governador Eumano de Freitas determinou ponto facultativo em órgãos da administração pública do Ceará nesta quinta-feira, dia de Corpus Christi, e na sexta-feira. Está garantido o funcionamento das atividades essenciais, como segurança, saúde e fornecimento de água. O Corpus Christi é data em que católicos celebram o corpo e o sangue de Jesus Cristo, que, segundo a tradição religiosa, é materializado na Eucaristia. Acontece sempre 60 dias após a Páscoa, na segunda quinta-feira, após o domingo de Pentecoste. E o mês de junho já começou com um conjunto de ações do nosso estado que focam no desenvolvimento sustentável e na preocupação ambiental. Encabeçada pelo governo do Ceará, a iniciativa promoveu a assinatura de um termo de cooperação entre secretarias, além da criação de um plano de adaptação climática e uma lei de pagamento por serviços ambientais. Todas as assinaturas fazem parte da atual agenda do estado do Ceará para o meio ambiente. Esta é a primeira vez que acontece uma programação mensal pensando exclusivamente nesta pauta. 10 mil integrantes do programa Agente Jovem Ambiental, alguns presentes na solenidade, serão beneficiados com uma dessas iniciativas. Nós vamos poder compensar aquelas pessoas que têm iniciativa e isso é um grande incentivo. Primeiro, para não ter dano ambiental. Segundo, a possibilidade de recuperação futura, que eu acho que é muito importante, especialmente no bioma que é tão sensível como é o da Caatinga, e penso que aqui nós vamos ter uma condição de poder avançar a proteção ambiental no estado do Ceará. A atividade destacada pelo governador vai ser feita por meio de uma cooperação entre a Secretaria do Meio Ambiente e Mudança do Clima, a Secretaria do Trabalho e o IDT, o Instituto de Desenvolvimento do Trabalho. A nossa ideia é integrar com o sistema público de emprego para que esse jovem possa, a partir dessa experiência, que ele chega mais preparado no mercado de trabalho e com isso consegue concorrer e ser efetivado num posto de trabalho, ter um vínculo seletista, ter um bom resultado no mercado de trabalho. O início da programação do Junho Ambiental no Palácio da Abolição também contou com empresários e industriais cearenses, como Beto Studart e Ricardo Cavalcante, presidente da Federação das Indústrias do Estado. Para valorizar a consciência ambiental, o industrial Edgar Gadelha Pereira Filho foi homenageado com o Prêmio Ambientalista Joaquim Feitosa 2023. Edgar é presidente do Conselho Deliberativo da Associação Caatinga e presidente do Sind Carnaúba. Reconhecido pelo trabalho realizado, são mais de 6 mil hectares de uma área de reserva, onde lá se tem proibição de caça, tem uma preservação de flora, de fauna, muito importante para a região da Caatinga, no município de Crateús, e que eu considero importante, assim como o trabalho que ele realiza, seja com o Ministério Público do Trabalho, seja com o Tribunal Regional do Trabalho, para a superação da situação análoga à escravidão de trabalhadores que atuam na área da Carnaúba, para que nós possamos preservar, hoje que é o dia da Carnaúba, possamos preservar a atividade econômica em torno da Carnaúba, mas fazer de maneira a respeitar o meio ambiente, respeitar o ser humano que está ali trabalhando. Outras duas ações são destaque para o Junho Ambiental. O Plano ABC+ Ceará para a adaptação à mudança no clima e a baixa emissão de carbono na agropecuária e a Lei de Pagamento por Serviços Ambientais. Ambas querem que o desenvolvimento sustentável seja símbolo para o Estado. A aprovação da lei, que ainda depende de votação na Assembleia Legislativa, já significa, pelo menos para a Secretaria do Meio Ambiente, um grande avanço para o Ceará. Essa lei vai atender diversos biomas do nosso estado. Diferente de algumas que já existem em outros estados, ela atende só um bioma definido, específico. A nossa lei ela está aberta para atender todos os biomas. O plano traz essa abertura, 2020-2030, e a nossa lei vai contemplar todos os biomas do nosso estado. E a gente vai agora para o intervalo e volta em instantes com mais destaques.
Estamos de volta falando de política. Senadores querem mudanças no texto do arcabouço fiscal. Senadores querem alterações no texto base do projeto do arcabouço fiscal que chegou ao Senado para análise e votação. O texto base do projeto já foi aprovado na Câmara dos Deputados. O texto que chegou ao Senado mantém a previsão de que as despesas do governo não podem crescer mais do que 70% do crescimento das receitas. Por exemplo, se a arrecadação subir 2%, a despesa poderá aumentar até 1,4%. Mesmo que a arrecadação do governo cresça muito, será necessário respeitar um intervalo fixo no crescimento real dos gastos, variando entre 0,6% e 2,5%, desconsiderando a inflação do período. Na Câmara, o relator, deputado Cláudio Cajado, alterou um dos pontos que recebiam mais críticas, o que fixava em 2,5% o crescimento real da despesa em 2024. A estimativa é de que isso abriria um espaço de até 40 bilhões ao governo no ano que vem. Com a mudança, o texto prevê apenas que o crescimento real das despesas em 2024 deverá seguir o intervalo entre 0,6% e 2,5%, mas abre uma possibilidade para que o governo amplie as despesas por meio de crédito suplementar. Ao contrário do que está dizendo o ministro da Fazenda, nós não vamos ter estabilização da trajetória da dívida ao longo dos próximos anos. Isso vai significar a médio prazo o seguinte: manutenção de taxa de juros alta, ou seja, dificuldade de liquidez no mercado, vai significar aumento inflacionário, vai significar dificuldade de crescimento sustentado a médio e longo prazo. O deputado federal Cláudio Cajado foi o relator na Câmara dos Deputados. Eu li o relatório e achei condizente com o espírito da lei que se quer levar para substituir o teto dos gastos, que é dar a condição de mostrar ao país que o governo vai trabalhar para não permitir o aumento da dívida pública em relação ao produto interno bruto. Nós estamos hoje com 73% da dívida bruta, que é a dívida dos municípios, dos estados e da União. Esse é o primeiro item mais importante. Depois, mostrar que vai controlar a inflação e vai dar a condição de que o Banco Central possa diminuir os juros que estão na estratosfera, está na lua os juros. Um ponto polêmico da proposta que chega ao Senado é a inclusão do Fundeb, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, principal fonte de financiamento da educação, no limite de gastos. Atualmente, a complementação da União para o fundo está fora do teto. O relator na Câmara argumentou que as novas regras não prejudicam os recursos do Fundeb, mas senadores já defendem mudanças. Isso é um retrocesso gigantesco para o Brasil, que nunca esteve no teto de gastos, nem no governo Temer, nem no governo Bolsonaro, e agora que todos nós queremos dar a ênfase para a educação, para recuperar, recompor o orçamento, isso é colocado dentro do teto. Então, infelizmente, é uma coisa que não se pode aceitar. O texto também incluiu os recursos do Fundo Constitucional do Distrito Federal, usados para custear a segurança pública no DF, além da saúde e da educação, nas regras do novo arcabouço. Nós vamos sofrer consequências graves a partir de 2025. Então nós temos que, no Senado, reverter isso, deixar como estava no texto original. Não é possível que as pessoas não discutem, pelo menos, antes de mudar, uma coisa que pode afetar 3 milhões de pessoas. A gente entende o seguinte, que há uma característica absolutamente diferenciada no financiamento das atividades da capital federal. Nós temos aqui representações diplomáticas do mundo inteiro, um território restrito para o desenvolvimento, por exemplo, do agronegócio e de outras matrizes econômicas. Então a gente defende que o Distrito Federal tenha o seu fundo constitucional mantido. A Consultoria de Orçamento do Senado emitiu uma nota técnica sobre o arcabouço fiscal e manifestou preocupação com a trajetória da dívida pública. Salta aos olhos é a ausência de qualquer referência ao resgate do planejamento de médio e longo prazo como instrumentos para se rever despesas e receitas
e assegurar o seu custo-efetividade para promover crescimento econômico, desenvolvimento humano e a estabilização da dívida. Sem crescimento e desenvolvimento, a dívida pública não deixa de crescer, não para de crescer e seguramente não se estabiliza. E representantes do grupo de trabalho que discute a reforma tributária, incluindo o relator da matéria, o deputado Aguinaldo Ribeiro, participaram de um seminário na FIEC, a Federação das Indústrias do Estado do Ceará. O debate com os empresários cearenses ocorreu às vésperas da entrega do parecer da matéria no plenário da Câmara dos Deputados. Esse foi um dos últimos encontros nacionais com os setores produtivos, como indústria e comércio, para discutir a proposta de emenda constitucional da reforma tributária. A discussão ocorreu há poucos dias da finalização do relatório sobre o assunto. Esse é um seminário, o único seminário do Brasil que contou com a participação simultânea do coordenador, do relator, do secretário extraordinário da reforma tributária e também com um dos membros, que sou eu, que estou lá dentro procurando fazer essa mediação em função da experiência que a gente adquiriu depois de 12 anos de Secretaria da Fazenda. Então, é uma oportunidade singular que a FIEC, aliás, todos os segmentos do comércio, da indústria, da construção civil, onde você imaginar, do agro, todos estiveram aqui presentes para poder compreender a sua extensão. E o segundo ponto foi o seguinte: nós interpretávamos que para os setores participarem e perguntarem com mais objetividade, que era necessário a gente ter mais ou menos um esboço do que está sendo colocado, porque aí você pode fazer a crítica, você pode pedir a modificação. Então é essa oportunidade que só o Ceará, eu vou repetir com muito orgulho, somente o Ceará está tendo essa oportunidade. O secretário Fabrício tem participado muito ativamente, o governador Eumano esteve agora em Brasília, na reunião com os governadores, com todos nós. Então, essa oportunidade de já participar de um seminário, sabendo que nós chamamos de diretrizes, que é o melhor nome, em relação ao que vai ser feito, eu acho que deu realmente a grande oportunidade e nós estamos levando aqui as preocupações, né, que foram colocadas nessa discussão tão ampla, que a FIEC patrocina para todo o estado do Ceará. A finalidade da reforma é simplificar a taxação de impostos no país, unificando a cobrança de 5 tributos. O seminário serviu para tirar dúvidas sobre a reforma, ampliando o conhecimento empresarial no tema, que até aqui é de alta complexidade. O atual sistema tributário brasileiro tem se mostrado um dos principais gargalos para o desenvolvimento da nossa economia. É um sistema complexo, regressivo, injusto, que contribui de forma incisiva para a redução da competitividade do país, quando onera a produção, o consumo e as exportações, e, simultaneamente, aumenta ainda mais as desigualdades regionais já existentes. Depois da entrega do relatório, a consequente necessidade de aprovação da emenda constitucional é avaliada como decisiva. A relatoria da matéria aponta que essa é uma discussão que vem se arrastando de outros governos, mas que agora precisa ser concluída. Eu estou muito confiante, acho que ela é decisiva para o país. Essa é uma matéria que não é do governo. Essa é uma matéria que foi, inclusive, mais uma vez, ela nasceu no parlamento, as duas PECs. O governo acertadamente está apoiando a reforma, que também, se o governo não apoiasse, era muito ruim, porque o governo podia impedir esse debate, né, se não tivesse decidido e priorizado a aprovação da reforma. Então, acho que isso é decisivo para a aprovação, mas, de fato, não é uma matéria de governos, é uma matéria do Estado brasileiro. A gente vai estar mudando a vida das pessoas. Vamos ter um sistema que é simples, que eu vou saber quanto é que se paga de imposto, né? A gente vai ter uma tributação que vai ser muito mais eficiente, onde nós não vamos ter um custo, que às vezes as pessoas não fazem o custo, por exemplo. Por trás das empresas existe um staff, né, um time só para se calcular quanto se paga de imposto. E isso está embutido no preço que a gente compra do produto e do serviço. Então, quando você faz uma reforma dessa, você está também desonerando essas empresas, você vai poder ter um barateamento de preço de serviços, se isso for repassado de fato, essa economia para o consumidor final. Então vai ser um avanço muito grande, nós vamos ter uma economia muito mais eficiente, vamos diminuir esse custo do Brasil. E aonde a reforma foi aprovada, onde foi adotado o IVA, no mundo todo,
nós tivemos crescimento econômico, ou seja, o país cresceu. E o que a gente precisa nesse país, gente, é de crescimento econômico, é o que nós estamos precisando. O crescimento econômico é que vai possibilitar que a gente cumpra arcabouço fiscal, vai possibilitar todas as coisas. Então, eu acho que com isso aí a gente efetivamente cumpre um papel muito importante, que é entregar ao país a reforma tributária. Na avaliação deste economista, a reforma tributária é o primeiro passo de uma mudança fundamental nos impostos brasileiros. Porém, essa mudança ainda tem necessidade de ser mais profunda. É interessante a gente observar que, como ela é uma reforma de simplificação tributária, ela ainda não gera aquele efeito para o cidadão no que se refere a uma redução da carga tributária, né? Ela tem uma tendência de manutenção da carga tributária, mas apenas uma facilidade no trâmite tributário. Então, nesse primeiro momento, nessa reforma que deve ser provavelmente aprovada no ano de 2023, ela é uma simplificação. Para o futuro, junto com uma reforma do imposto de renda, com uma reforma administrativa, a gente pode ter a possibilidade de uma redução da carga tributária, mas isso a médio e longo prazo. O presidente da FEComércio, a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado, destacou que, por enquanto, a reforma se volta para o consumo e, por isso, deve ter a atenção de todos, estados, municípios e governo federal. É importante você trazer para toda a sociedade, para todos os empresários, não só do comércio e serviço, da indústria, da agricultura, o que está sendo discutido e quais são as bases da discussão da reforma, que eu não diria reforma tributária, mas da reforma de consumo. Como nós vimos ali, nós não estamos tratando uma reforma tributária ampla, nós estamos limitando a reforma tributária à reforma para os impostos que incidem sobre consumo e também sobre a relação dos entes federativos, estados, municípios e governo federal. Então, ela tem avançado, os tópicos que estão sendo tratados, existe uma sintonia e dentro do Congresso uma visão muito clara de que ela é necessária para o desenvolvimento do Brasil e para destravar o Brasil. Agora, ainda não temos o texto, ainda não temos o relatório, que a partir do relatório nós vamos discutir nas bancadas. O grupo de trabalho que foi formado com um representante de cada partido político. Então, nós temos o deputado Sidney, que é do PSD, que nos representa dentro da comissão. Mas nós estamos acompanhando dentro do partido todas as discussões e eu tenho participado em conjunto com o Sidney das discussões, quer com o grupo de trabalho, quer nas frentes parlamentares do setor produtivo, discutindo esses pontos. Mas, assim que nós tivermos o texto, aí nós vamos, para a discussão daquela sintonia fina. Qual é a alíquota e como isso vai bater no bolso do consumidor final. Porque não é nós empresários, na hora que nós temos uma alíquota, ela vai para o preço e ela vai para o custo. Então, nós temos que ver se com alíquotas que vão ser criadas, o produto vai chegar no consumidor final com preço mais baixo e vai ter realmente equilíbrio fiscal, ou seja, zero carga tributária para fazer. Esse é o que nós todos buscamos. Então, essa discussão eu acho que vai iniciar-se agora, mas eu acho que vai ser de bom tom e eu acho que nós vamos conseguir, sim, aprovar essa reforma tributária esse ano. E há 50 anos comemora-se o Dia Mundial do Meio Ambiente. Em alusão à data, o Senado promove ações em prol da sustentabilidade. Nesse momento, o Congresso também discute propostas sobre o tema, como é o caso do projeto de lei que institui o marco temporal. O planeta está cada vez mais quente, as florestas mais escassas, os animais sendo extintos. O meio ambiente tem sofrido derrotas. Os ministérios do meio ambiente e dos povos indígenas foram enfraquecidos com a aprovação da medida provisória da reforma ministerial. O projeto de lei, que define o marco temporal das terras indígenas, também tem dividido opiniões em relação ao tema. Nós iremos analisar com mais cuidado. Eu, particularmente, o meu voto é contraditório ao voto da maioria dos deputados. Eu votarei pela definição do marco temporal, claramente, para beneficiar a definição das terras, a demarcação das terras indígenas. Eu entendo que o Senado deva manter o texto aprovado na Câmara, terá o meu voto, por uma questão simples: nós precisamos de segurança jurídica.
Desde a Constituição de 88, esse tema já foi levantado e resolvido. Nós hoje não podemos rever o que já foi tratado e que vem muito bem nesses últimos anos. As terras indígenas são as áreas mais ambientalmente conservadas da Amazônia brasileira. Elas abrigam uma sociobiodiversidade gigantesca. Mas essas áreas estão ameaçadas quando existe a possibilidade de aprovação de PLs, por exemplo, que definem um marco temporal. O marco temporal é uma teoria que diz que uma terra só pode ser demarcada se ficar comprovado que os indígenas estavam nela em 5 de outubro de 88, a data da promulgação da Constituição Federal Brasileira. E por que isso é tão grave? Porque algumas comunidades de fato não estavam nas suas terras porque foram expulsas e outras estavam, mas é muito difícil fazer prova de algo que aconteceu há mais de 34 anos atrás e quando essa prova não era exigida. Conscientizar as pessoas sobre a preservação ambiental é cada vez mais importante. Este mês, o Senado lança a campanha Junho Verde. A iniciativa alude ao Dia Mundial do Meio Ambiente, criados há exatos 50 anos. Para dar destaque ao movimento, a cúpula e o prédio do Senado vão receber iluminação especial. Nesse mês, diversos setores do Legislativo estão mobilizados para fazer acontecer o Junho Verde. Inicia-se isso pela conjunto das comissões de meio ambiente do Senado e da Câmara, que estão trabalhando na virada parlamentar da sustentabilidade. Essa virada é uma atividade que as duas comissões vão fazer em conjunto durante todo o mês de junho, entendendo que é importante fazer audiências públicas e debater a questão da sustentabilidade nas compras públicas, a sustentabilidade como um todo dentro da atividade legislativa que regula a vida nacional. A celebração faz parte da lei aprovada pelo Senado, que inclui Junho Verde nas ações da Política Nacional de Educação Ambiental. O texto define que é preciso desenvolver o entendimento da população acerca da importância da conservação dos ecossistemas naturais e de todos os seres vivos, bem como do controle da poluição e da degradação de recursos naturais para as presentes e futuras gerações. O debate da sustentabilidade em compras públicas também estará presente nos debates promovidos pela Rede Legislativa Sustentável, da mesma forma que haverá uma cerimônia significativa de certificação dos membros da rede que conseguiram chegar a um determinado ponto de ter as suas práticas ambientais reguladas. Isso será certificado e será uma maneira de você estimular as casas legislativas do nível infranacional a adotarem atitudes na linha da preservação do meio ambiente. E agora a gente vai para o intervalo e volta em instantes com mais destaques. Estamos de volta falando de economia. Os serviços de streaming estão na mira dos órgãos de defesa do consumidor. Eles podem ser impedidos de limitarem o compartilhamento de senhas, como vem sendo atualmente feito pela Netflix. Sobre o assunto, eu conversei com o advogado Alisson Pires, da SEDECOM. Confira. Alisson, obrigada pela sua presença aqui com a gente no Destaques. Vamos falar um pouco sobre esse caso Netflix, O que isso tem a ver com o impacto com relação ao consumidor, sobretudo, e com relação aos direitos do consumidor? Pronto, primeiramente, muito obrigado pela oportunidade, pelo convite. Bom, a Netflix começou a mandar alguns e-mails para os consumidores, aqueles que assinam a Netflix, falando que vai começar a cobrar taxa extra de R$ 12,90 por acesso fora da residência do consumidor. Mas, em linhas gerais, ficou uma maneira muito aberta, muito ampla. Eles não explicaram diretamente como que vai ser essa logística de cobrança, como que vai proceder, como que vai ser, eles vão fiscalizar esse acesso do consumidor fora da sua casa, porque tem muitos meios, tem telefone celular, o seu próprio computador portátil, tablet, enfim. E outras, além de segundas residências que muita gente tem. Então, fica muito aberto, muito amplo esse conceito que a Netflix está de fazer essa cobrança. Preciso fazer algo mais pontual em relação a essa cobrança.
Alisson, assim, além do caso Netflix, né, qualquer empresa que tiver feito uma relação de consumo, né, cada pessoa ter feito um contrato de relação de consumo com aquela empresa, ela pode modificar, assim, do nada, a partir do momento que ela vai ser cobrada, a partir de agora eu vou cobrar de tal forma. O que ela deve fazer, né, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, para que essa pessoa que fez o acordo, ela possa ter informação a respeito das mudanças que vão ocorrer? Pronto. Primeiramente, em relação a cobranças posteriores, diferente da época do contrato, deve ser sempre observado como que estão aquelas cláusulas do contrato na época da contratação. Por exemplo, se no contrato tem até previsão de mudança, ok, aí vai adaptar ao caso concreto, à situação pontual. Agora, se não tem permissão de mudança, se não tem permissão de novas cobranças, novas taxas em relação àquele contrato feito na época da contratação, aí realmente não pode. A empresa deve realmente fazer uma logística de mudança, uma logística de interação com o consumidor, para aí sim poder implementar ou não uma nova taxa, um novo valor cobrado nesse contrato. E nesse caso, sim, as pessoas ainda estão sendo comunicadas, é isso? Dessa modificação, no caso, especificamente da Netflix, é isso? Sim, estão sendo notificadas. Já teve alguns consumidores que já chegou a ser adaptado no cartão fatores diferentes. Então, o que a gente pode entender com isso? Eles estão já comunicando e também fazendo a cobrança. Ou seja, antes mesmo que eles se manifestem acerca de como que vai ser de fato, já estão aplicando algumas cobranças extras, o que de fato é algo bem complexo, bem absurdo, chega até a ser, porque não está explicando como é que eu vou cobrar alguma coisa que de fato eu não expliquei como que vai proceder essa logística, entendeu? E nesse caso, quem está recebendo essas cobranças já atualizadas, o que deve fazer se sentir lesado nesse sentido? Pronto, é importante, primeiro, entrar em contato com o suporte da Netflix, pedir o seu contrato da época, que inclusive se você for buscar lá no saque da Netflix, pedir o seu contrato, muitas vezes você não recebe. Eles lhe pedem e eles não lhe fornecem. Então, você deve ainda assim fazer esse protocolo desse pedido e pode procurar, inclusive Reclame Aqui, pode procurar os órgãos de defesa do consumidor, porque como não está bem especificado, ainda não deve ser cobrado. Nesse caso, é com relação a especificamente relações de consumo de forma online, né? Muitas vezes, hoje em dia, os serviços são feitos dessa forma, né? De forma online, não mais num local específico, de assinatura de contrato mesmo, você pegando aquele papel e fazendo. Quais são os cuidados que as pessoas devem ter, né? Ao adquirir um serviço online, ao adquirir um sistema, um aplicativo, enfim, o que ela deve prestar atenção para poder ela não ser lesada, não ser cobrada de forma injusta? É sempre importante, principalmente quando for olhar, comprar, fazer alguma compra online, alguma assinatura online, olhar as cláusulas principais na questão da cobrança, como que é feito, como que é debitado, se tem possibilidade ou não de ter acréscimo nesse contrato. Deve sempre observar também questão de prazo, se esse contrato lá com a empresa tem algum tipo de fidelização. Por exemplo, tem muita empresa, exemplo, a telefonia. Tem muita fidelidade ainda em contas telefônicas, então é importante você frisar isso, olhar a questão do prazo, se tem multa, quanto que é essa multa, se essa multa compensa para você, se essa multa é muito cara, no caso até se tornar abusiva. Então é muito importante ter essa noção do que de fato está contratando, como está contratando e até onde vai esse contrato. E com relação aos direitos do consumidor, as pessoas, você observa que elas estão cada vez mais tendo informações a respeito disso, ou essa avalanche de dados que a gente tem todos os dias, de compra, de venda, de faça, de alugue, de adquira, isso não está fazendo com que a gente consiga parar um pouco para poder se atualizar nisso? Pronto, realmente as pessoas estão comprando muito, assinando muito, fazendo tudo muito, como você falou, uma avalanche de dados. Mas também tem aquela questão que as redes sociais também disseminam muito os dois lados da moeda. Então, é um ponto positivo. Assim como tem um ponto negativo do alto nível de contratação, para fins consumeristas é ótimo, para fim empresarial, melhor ainda. Mas para o consumidor final, muitas vezes ele não tem aquela informação específica, aquela informação, como é que eu posso falar, bem pontual sobre determinado assunto. Então, é importante sempre procurar, se você puder ter uma oportunidade de ler o seu contrato, de procurar alguém que tenha um conhecimento um pouco maior, como até um advogado, em determinados tipos de contrato, se valer a pena. Então, é sempre importante ter essa noção do que fato você está fazendo, do que fato você está contratando, porque realmente é muita promoção, é muita oferta, é muita propaganda. Então, realmente é importante você, de fato, entender o que você está fazendo, o que você está assinando.
E sem falar nos golpes, né? Porque a gente vê diariamente serviços sendo ofertados de forma que a gente não solicitou, links que são enviados para a gente de forma de mensagens ou na utilização de uma rede social. Esses cuidados que as pessoas devem ter, né, também. Eu sempre costumo falar o seguinte, empresa multinacional, empresa grande mesmo, dificilmente procura você. Geralmente você procura. Então, quando você recebe uma proposta, uma propaganda muito grande, uma televisão como essa, de um valor surreal, você jamais compre aquilo que eles estão lhe mostrando. Você procure. Por exemplo, tem essa televisão do valor X. Cara, no site da empresa Y, você entrar no site, você ir no equipamento de busca, porque aí você vai estar tendo noção de que aquele site realmente é o site registrado da empresa e não aquela propaganda que pode ser um fake, pode ser uma oferta de fraude. Eu mesmo já passei por uma situação como essa, já tive uma situação de olhar na televisão, cara, esse preço está incrível. Quando eu fui olhar, antes de botar o cartão, eu abri o site da empresa, analisei, essa oferta não existe. O .com.br tem uma grande diferença, às vezes é só .com. E às vezes também quando você vai identificar, sempre se falam com relação a você ir naqueles programas, por exemplo, Reclame Aqui, né, que você às vezes fazer uma compra, você não conhece aquela marca, vê a reputação dela no mercado. Pronto. Né? Inclusive nesses sites que está muito na moda, que é como site de essas roupas que são de fora, inclusive, sempre tem as estrelinhas. Analisa as estrelinhas. Aquelas estrelinhas é o consumidor final que está reportando a sua experiência com a empresa. Se chegou no prazo, se conseguiu fazer uma troca dentro do prazo hábil, se recebeu o cupom da troca certinho, se o próprio equipamento que você comprou, a roupa, o que quer que seja, veio de maneira como está no anúncio. Então, aquelas estrelinhas são importantíssimas, porque é uma avaliação do consumidor como você, do consumidor simples. Então, é super importante você, antes de você comprar, fazer qualquer coisa, analisa como é que é esse equipamento, analisa como é que é esse material antes mesmo de você fazer a compra. Alisson, agora tem uma coisa muito, nessa conversa que a gente está tendo aqui, tem uma coisa muito importante que a gente tem observado, que é com relação a pessoas que fazem depoimentos falsos, né? Muitas vezes você vai naquele site, recebe um link numa rede social, ou vê uma roupa bonita e vai naquele site que está feito lá prontinho, com alguns depoimentos que você diz, nossa, quem são essas pessoas, né? Você acha que são usuários comuns, mas existe um mercado, e parece que a coisa é tão bem feita, né? Que existe um mercado de vendas de depoimentos, as pessoas como se elas fossem usuárias. Isso tudo que está acontecendo, né? Você acredita que seja mais basicamente porque não tem uma fiscalização, uma punição com relação a isso? Que uma vez que você vai dizendo, você se vende, né, como depoimento, né, de determinados produtos, você está dizendo uma coisa errada ali, falsa, né? Você está passando informação falsa, né? Às vezes nem que você é aquela pessoa. Isso é muito mais além. Você acredita que falta fiscalização, precisa ter um controle maior com relação a isso? Cara, é muito questão de má fé, boa fé e índole. Tem muitas situações que é até um pouco quase que impossível você trabalhar literalmente com a realidade. Você tem que buscar. Sempre tem que buscar, principalmente acreditar nas informações, porque não tem como. Você desconfia, acredita desconfiando, não tem como não ser. Porque a partir do momento que eu possa comprar um produto sequer, nem que mesmo, mas aí eu estou sendo levado a acreditar que aquele produto é o produto correto. Porque se eu comprar esse copo, mesmo que eu comprei só para poder ter a oportunidade de escrever, infelizmente vai acontecer. Entendeu? Porque é o seguinte, aquelas informações, como eu falei, das estrelinhas, você só aparece a possibilidade de colocar estrelinhas se eu comprei de fato na loja, se eu comprei de fato aquele produto específico, que aí aparece a possibilidade de comentar e colocar estrela. Inclusive as empresas fazem muito questão de, quando você comenta, quando você coloca a estrelinha, quando você afirma a sua posição com a compra, você tem benefícios. Tem as estrelinhas pessoais, por ter participado, por ter comentado, por ter dito a sua experiência com a loja. Então, eu acho que essas campanhas de Me Ajuda que eu te ajudo, são super úteis, super necessárias nesse momento.
E nesse caso também, se encontrar algum golpe, denunciar, né? Mais importante não é deixar passar, é denunciar, né? Principalmente se o consumidor final, que vê esse tipo de informação, que vê algo, você está olhando assim, como assim? Essa blusa, você gostou dessa blusa que você está nessa foto? Não, está errado, ela não é igual ao assunto. Você vá direto na ouvidoria do site, vá na ouvidoria do sistema, porque, por exemplo, eu vou até citar um exemplo, a Shein, que está muito em alta, né? São fornecedores pontuais que colocam os seus produtos dentro da Shein. Então, se nessa situação, eu que sou consumidor final, entrar no sistema e olhar lá na loja, no site da loja, opa, esse vendedor aqui está com esse produto, mas não tem nada a ver com essa propaganda, essa confirmação desse cliente, tem alguma coisa errada. Vá na ouvidoria da própria loja, da própria revenda, informe que está errado, faça um saque, vá no Reclame Aqui, informe que de fato não está condizente a informação, a propaganda com o produto que está sendo vendido. E unir gerações através da tradição junina e promover uma manhã de diversão e interação entre netos e avós. Foi com essa proposta que uma escola aqui em Fortaleza realizou mais uma edição do São João dos Avós. Com tudo que uma festa junina tem direito, o São João das Gerações está de volta depois da pandemia para reunir vovôs, vovós e netinhos de até 6 anos. Eu venho todo ano porque prestigio a escola, que eu agradeço, se é a escola que ela é. E já é o meu segundo neto que estudou aqui até o dia de sair. É uma despedida, é uma saudade. Então, quando tem festa, eles retornam e as professoras recebem muito bem. Então, é um momento muito importante para nós avós e nós crianças. Uma tradição inspirada na vida de Jesus. São Joaquim e Santa Ana, né, eram os avós de Jesus. Então, em julho tem esse dia e a gente antecipa para esse momento de troca de gerações. A ideia é que todos interajam e se divirtam, provando as comidas típicas, curtindo as músicas, de preferência vestidos a caráter. Tem que participar por completo, né? Não basta só vir, tem que vir realmente pronta para o momento. E aqui estou, eu e Isis. Uma festa que mexe com as emoções. A gente chora, a gente ri, né? A gente come junto, dança, é um momento de alegria. Então a gente fica muito feliz, né, de chegar às famílias, né, nessa união onde os vínculos afetivos vão acontecendo e as memórias afetivas também ficam gravadas. E quem tem filhos sabe que encontrar um lugar para deixá-los à vontade, brincando e ao mesmo tempo na segurança de supervisão de um adulto, basicamente só é possível em ambientes privados. Aqui em Fortaleza, o espaço virou referência na recepção e no atendimento dos pequenos, agradando também os adultos pela estrutura e pela proposta lúdica. Para a brincadeira começar, os pés precisam estar livres. A regra é ficar descalço. Assim você se aproxima do ambiente. Já virou quase rotina para a dona Mônica. A neta Sofia, de 4 anos, praticamente todas as tardes pede para se divertir nesses brinquedos. A Sofia é cliente todo dia. É tanto que nós somos as 2 pessoas mais conhecidas desse parque. Que ela adora brincar com vovó e a vovó ama brincar com ela. Brinca em tudo, pula-pula e brinca de escorregador, brinca de casinha, de lanchonete, de sorvete, brinca na cabana, adora essa cabana ela, que ela faz a fantasia dela, né? E pega as bonecas, a Elsa, a Rapunzel, a raposa e faz a fantasia dela e eu entro na fantasia com ela para satisfazer a ela e a mim também, né? Que eu adoro, certo? Que a coisa mais importante para a gente é uma criança feliz. O ambiente fica no piso L3 do Shopping Del Passeio. Há quase um ano, Celina é a proprietária da galeria. Desde que assumiu o empreendimento, ela resolveu dar nova identidade visual e física para o espaço. Tenho a minha expertise de arquiteta e a minha vontade de mãe mesmo, tudo que eu desejava para os meus filhos. E combinei aqui dentro, fazendo essa mistura diferente de brincar, né? Um espaço inusitado para o que a gente já tem nos shoppings aqui da cidade. A gente traz a proposta de estimular cada vez mais a interação das crianças, que a gente vivenciou agora uma fase das crianças mais isoladas, né? Sem tanta interação. Então, quando entram aqui, a ideia é interagir, brincar livre, correr e aproveitar ao máximo.
Pula-pula, escorregador e casinha de bonecas animam a garotada. O espaço é inclusivo e tem profissionais preparados para que todas as crianças aproveitem o máximo da galeria. Além da demanda de quem passa no shopping, a galeria também se volta para eventos e oficinas. Sempre tem festinha no final do dia, né? Então, assim, de segunda a domingo a gente tem festinha no final do dia. Mas nos horários de contraturno, por exemplo, de 2 às 5, a gente sempre tem atividades extras. A gente estimula as crianças a brincarem nas oficinas, né? A gente tem área de leitura, então as recreadoras sentam, estimulam a leitura também, né? Então, além do brincar livre, né, tem a parte do faz de conta, que elas brincam também, estimulando essa parte da ludicidade. Os 600 metros quadrados, só aqui na parte de baixo, dão conta que o tamanho da galeria é voltado para atender as crianças de uma forma muito personalizada. A ideia é ser confortável, recriando um espaço a céu aberto, mesmo estando em um ambiente fechado de shopping. A música ambiente, calma e agradável, é relaxante, como uma massagem nos adultos. A intenção daqui para frente é que, aos poucos, o sucesso do espaço promova mais engajamento para essa proposta de negócio. Existe essa vontade latente, né, de expandir, mas eu acho que a gente tem que dar um passo de cada vez, porque eu quero que tudo fique ainda mais redondinho, mais perfeito, para a gente poder dar um outro passo, porque para mim não faz sentido a gente expandir e não manter a qualidade que a gente quer oferecer, né? De acordo com a superintendência do shopping, projetos como o da galeria casam com a renovação comercialmente praticada desde 2019. O shopping tem tido uma dinâmica muito boa, tá? Nós saímos da pandemia, como todos os demais, e a gente vem trabalhando fortemente para colocar novas operações. Então, a nossa meta é ter um volume de inaugurações de operações de moda, né, e de gastronomia até o final do ano, né, porque são, como eu falei, o nosso metro quadrado é um metro quadrado muito desafiador para você conseguir acolher algum tipo de operações, né, e sempre investindo, né, no bem-estar, na convivência dos clientes aqui dentro. E o Destaques fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa.